Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de preparação para o barco sacerdotal. E esta aula de hoje é sobre ponto riscado na Umbanda. Ponto riscado são os selos mágicos, os signos combinados formando uma cabala divina que tem interpretação exclusiva da Umbanda. Como assim interpretação exclusiva da Umbanda? Existe muita escrita mágica divina no mundo, né? Muitas culturas, muitas religiões, muitas vertentes esotéricas têm a sua escrita mágica, que pode ser baseada na simbologia de uma região, na simbologia de uma cultura específica, de uma prática específica, e a Umbanda, da mesma forma, dá a sua própria interpretação aos símbolos e signos que são utilizados dentro da Cabala, que é o signo, que é o selo mágico, que é o ponto riscado. Primeiro, nós vamos definir algumas coisas aqui para que você possa compreender melhor tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. Na Umbanda, toda a simbologia é voltada aos aspectos de orixás, de pontos de força, de elementos da natureza e de pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste e assim por diante. Também é orientado a camadas, então camadas mais internas e mais externas de uma mesma situação. Com base nisso, é importante eu te dizer o seguinte: algumas definições de nomenclaturas que nós utilizamos. Então, símbolo é um desenho simbólico, é uma letra, é um desenho de uma escrita mágica divina completo. Então, o símbolo é quando é aquele desenho completo. E o signo é uma fração daquele desenho, um pedaço daquele desenho. Então, se eu tenho aqui uma estrela e eu tenho um pedacinho dessa estrela, eu tenho um signo. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Vou fazer aqui. Deixa eu só dobrar meu papel aqui, que tá cheio de coisa escrita aqui. E eu vou fazer aqui para vocês o desenho de um símbolo e de um signo. Eu vou mostrar aí para vocês. Então, ó, mal feito, né? Mas eu tenho aqui o desenho de um símbolo. É uma estrela de 5 pontas, é um símbolo que todo mundo conhece. E aqui do lado eu vou fazer um signo baseado nessa estrela. Você consegue perceber? Aqui é o símbolo completo, que é a estrela. Opa, vira aqui. E aqui é o signo, ou seja, um trechinho dela. Eu posso pegar, por exemplo, esse trechinho aqui da estrela que eu circulei e fazer aqui um signo. Então observe aqui, ó, eu tenho a minha estrela de 5 pontas aqui. Eu circulei esse pedacinho aqui, ó, circulei esse pedacinho e peguei isso aqui que está aqui no meio dela e trouxe para cá. É difícil porque minha câmera está invertida, gente. Trouxe para cá. Isso significa o quê? Que quando eu ver este símbolo aqui dentro de um ponto riscado, eu já sei que ele é um signo, ele é um pedaço de um símbolo maior. E isso acontece com diversos símbolos, diversos signos dentro daquilo que nós chamamos de cabala, que é o selo mágico, que é o ponto riscado. Os pontos riscados, eles podem acontecer por duas situações. A primeira delas é para identificação. Então pensa no seu RG, pensa no seu documento, na sua habilitação CNH, se você for do Brasil, ou pensa na sua carteira de motorista aí, independente do país onde você vive. Ali existem várias informações sobre você. O seu nome, o nome dos seus pais, da sua mãe, ou do seu pai ou da sua família. Existe ali o número do seu documento, existe ali a categoria que você é habilitado para dirigir. Ou seja, no seu documento existem diversas coisas, inclusive a sua assinatura. Um ponto riscado de identificação, ele possui diversos signos que representam a força, o poder que regem aquele guia espiritual, o seu nome espiritual, a sua linhagem, a sua falange.
Então, é muito importante compreender que um símbolo, um ponto riscado de identificação não muda. Uma vez que o guia se identifique com aquele determinado ponto, que aquele determinado ponto represente o guia, aquele ponto é do guia para sempre, porque são os dados dele. E ele não cria na hora aquele ponto, ele já vem com esses símbolos, ele já conhece, o guia espiritual ele conhece a escrita mágica divina, e ele já vem com esses símbolos, ele já conhece esses símbolos o representam. Então, desculpa. Então não é o tipo de simbologia que fica modificando. Ah, o meu caboclo riscou um ponto agora, depois ele mudou um ponto e riscou outro. Isso aí é o médium que não está em condições ainda de riscar o ponto e risca o ponto errado. Depois o guia vem e corrige. Ou depois o médium quis inventar, né? Praticou um pouco de animismo aí e acrescentou algo que não existe, deu vida a algo que não existe ali. Então, o ponto riscado de identificação é único e não muda. O guia, ele não tem dúvida na hora de riscar um ponto. Quando você entrega a pemba na mão do guia e fala, por favor, risca o seu ponto, ele não fica lá pensando, o que é aqui? Aqui é isso aqui é um tracinho aqui, deixa eu ver, agora eu vou pôr um aqui. Ele não fica pensando, ele já sabe. É como você que é alfabetizado. Você é alfabetizado? Você sabe escrever seu nome? Você precisa ficar pensando para escrever seu nome? Não, você já sabe escrever seu nome, você escreve com facilidade. Por quê? Porque você já conhece o nome. O guia também. Então ele também desenha os signos com facilidade. Quando o guia começa a ficar pensando muito ali, a gente já sabe que o médium não está deixando fluir. Independente de riscar certo ou errado, não vai ser considerado. A gente vai ver que aquele médium ali não está pronto ainda para deixar fluir plenamente. Outra coisa, o guia não apaga o risquinho que ele fez errado. Eu fiz esse risquinho torto. Não, ele não risca torto. O que ele riscou ali é o ponto dele. Às vezes saiu feio. Saiu uma estrela feia. O guia não risca estrela feia. Claro que risca. O guia não tem que ser desenhista. Cada um tem a sua caligrafia. E a escrita mágica é a caligrafia do guia ali. É a forma como ele desenha e pronto. Isso não quer dizer que tem que ser uma estrela perfeita. E se a estrela não for perfeita, não quer dizer que seja errado. Ele vai riscar do jeito dele. O guia, através desse ponto, através dessas identificações, ele traz toda a sua representação ali para o dirigente do terreiro. Ele fica riscando o ponto para o médium colocar na casa dele, lá na camiseta, para colocar lá na... Não. Ele risca o ponto apenas para se identificar, para garantir ao dirigente da casa que pode confiar no médium, porque o médium está deixando fluir. Nós não precisamos saber quem é o guia, o importante é a caridade que ele faz, mas nós precisamos saber se o médium tem condições de deixar o guia trabalhar e fazer a caridade. Para isso, nós pedimos ao guia que risque o ponto para provar que o médium está firme e não que o guia está lá. O guia está lá, o importante para nós é a caridade e não o nome dele. Além do ponto de identificação, tem os pontos de trabalho. O ponto riscado de trabalho é aquele que o guia utiliza para fazer determinada ação magística na vida das pessoas, no ambiente, nos objetos. Então, ele risca signos ou símbolos e, através desses símbolos ou signos desenhados ali, ele vai atuar magisticamente. Ele vai ativar aquela escrita mágica e aquela escrita mágica vai passar a desempenhar certo papel energético ou religioso ali naquele local que ela foi riscada ou onde foi designado pelo guia. Então, às vezes o guia pega uma pemba e risca algumas coisinhas em algumas posições da pessoa, né, aqui atrás, né, nos pulsos, nos pés. Ele está usando signos para selar ou para abrir mediunicamente. Ele está abrindo ou fechando ou criando uma proteção, colocando na rotação adequada um chakra. Ele está cuidando daquela pessoa com a escrita mágica divina. São pontos que também são riscados, ponto riscado, ok? Ele pode riscar em algum objeto, ele está cruzando aquele objeto, ele está colocando símbolos ali. Aqueles símbolos você pode apagar depois com um paninho
que aquele símbolo ele vai ficar espiritualmente gravado ali, ele vai ficar marcado como ferro em brasa, né? Você deixa o ferro ali vermelho, vai lá e marca aquele elemento. O guia faz isso com a pemba. E ele pode também riscar no chão, abrindo um portal ali para realizar determinados trabalhos, determinadas coisas. Quando nós falamos de ponto riscado de trabalho, o guia espiritual pode ter muitos pontos riscados, ele pode riscar muitas coisas, inclusive iguais a outras que já foram riscadas por outros guias. Aquele ponto não está identificando quem é o guia, não está identificando o que ele faz ou como ele trabalha. Aquele ponto está desempenhando um papel. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, vou riscar um ponto de proteção na força de algum Xoroquê. Então eu vou lá e risco aquele ponto sagrado, eu não, né? O guia risca aquele ponto sagrado e ativa a proteção. Se outro guia for fazer a mesma proteção na força do mesmo Ogum, daquele mesmo Ogum Xoroquê, ele vai riscar ali o mesmo ponto. O ponto riscado, ele pode ser riscado apenas pelos guias espirituais. Ah, mas eu já vi meu pai de santo riscando alguns signos em alguns lugares. Ele riscou um ponto completo? Ou ele riscou alguns símbolos? Ah, ele riscou um ponto completo. Ok, ele tem mão de pemba, ele pode, não é isso? Você não pode. Você tem mão de pemba? Não sei. Se você não sabe é porque você não tem. Porque quem tem mão de pemba sabe que tem. Quem tem mão de pemba sabe que tem. Ah, mas eu acho que eu tenho. Não, se você acha, você não tem. É simples assim. Quem acha, não tem. Porque quem tem mão de pemba sabe que tem. Então, se você agora está se perguntando, mas como sabe que tem? Então você não tem. Porque se você tivesse, você saberia que tem. E você saberia como se sabe que tem. No barco sacerdotal a gente vai aprender sobre isso. E a gente vai receber mão de pemba lá também. Então você, depois que receber, vai saber como que quem tem sabe que tem. Aí você não vai mais ter essa dúvida, né? Que vai ficar pairando na cabeça. Enfim. Mas quem pode riscar signos e símbolos e selos, que são os pontos riscados, são as cabalas divinas, são aqueles iniciados que têm a mão de pemba. Ah, mas e se eu pegar uma pemba na minha casa e desenhar? É só um desenho, é só um rabisco, é só sujeira, é só giz. Não é pemba, né? É um giz na sua mão. A pemba, ela é ativa pela mão de pemba. Então, quando o iniciado pega uma pemba, aquela pemba já se ilumina e já se ativa automaticamente. E quando ele risca o ponto, ele já abre o portal imediatamente ao riscar o ponto. Ele não precisa nem falar nada, basta riscar. Então, o iniciado, ele não precisa nem fazer a oração, ele já tem a iniciação nele e quando ele risca o ponto, aquele ponto se ativa automaticamente. Aquele que não é iniciado tem que usar outros meios e jamais vai conseguir o mesmo trabalho, a mesma efetivação. Tá, mas o guia espiritual me deu uma pemba e mandou eu ir lá e riscar na minha casa assim, assim, assim. Ele vai lá te acompanhar e ele vai ativar. Você vai desenhar e ele vai parar lá do seu lado, sem incorporar, ele vai parar lá do seu lado e vai ativar. Então, é muito comum que os guias façam isso, deem essa orientação para alguns médiuns, de acordo com a necessidade de cada um, e ele vai lá e ele vai ativar. Então, ponto riscado de identificação e de trabalho. Já aprendemos um pouquinho mais. Se você quiser saber mais sobre ponto riscado, a gente tem lá no nosso curso de teologia, que é Umbanda para Todos, de forma gratuita, na plataforma, ou no nosso curso presencial de teologia de Umbanda, que começa no dia 8 agora, dia 8 de janeiro, a 1h da tarde. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as teorias de Umbanda através da teologia, se você não é um médium de incorporação, ou se você é um médium de incorporação, mas ainda não se sente preparado para o barco sacerdotal, você pode me chamar no WhatsApp, que tem o link aqui embaixo do meu WhatsApp. Você pode me chamar lá e vir para a teologia de Umbanda, onde você vai aprender isso que eu ensinei aqui de forma muito mais profunda. Assim como no barco sacerdotal, a única diferença é que no barco você vai receber a iniciação, a mão de pemba, e na teologia você vai receber somente a teoria. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você. Axé.